A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, perdão. Vamos gravar mais um vídeo, é o último vídeo da série de estudo de Coríntios, tá? Cartas de Paulo aos Coríntios. Eu disse que eu não ia gravar toda a carta, tá, irmãos? E eu só queria gravar isso para falar da sabedoria de Deus e a sabedoria espiritual e a sabedoria do mundo, a diferença de uma para outra, e mostrar para a pessoa quem que Deus escolhe para ser seu servo, seu filho, e para fazer a sua obra. Que Deus escolhe quem não é, as coisas loucas desse mundo, as que não são, as humildes, as que não acha capazes, sabe? Aquelas pessoas, Senhor, mas eu não sou capaz disso, eu não tenho estudo, eu não sei nada, eu não estudei, eu não tenho alta cúpula, eu não tenho emprego bom, eu sou só um semi-analfabeto, eu sou só um assalariado, não tenho muitas habilidades, não tenho nada, Senhor. É esse que Deus escolhe, porque é Deus que vai capacitar, entendeu? Mas muitos sábios acham que não, Deus escolhe eu. Aquele que se acha que é esse que não é escolhido, porque ele já é a oração do religioso e do publicano. O que Jesus falou? O religioso estava orando de si para cima, ele falava que era para Deus, né? Ó Senhor, graças eu te dou, porque vou ao templo todos os dias, dou o dízimo de tudo, faço muitas esmolas, faço isso, faço aquilo. Ele está falando dele mesmo, então ele estava colocando o eu na frente. Eu vou isso, eu faço aquilo, eu sou isso, né? Então ele estava se exaltando. Aí Jesus falou, e o publicano, não ousando levantar os olhos aos céus, né? Não ousando levantar os olhos aos céus, orou assim, e ele falou assim, ó, eu não sou como esse publicano, roubador e pecador, como se ele fosse o santo, né? Aí o publicano, não ousando levantar os olhos ao céu, disse, tem misericórdia, batendo no peito de mim, pecador, Senhor. Quem saiu justificado? O publicano, digo que foi o publicano. E tem outra passagem que Jesus cita, lá no Evangelho acho que de João, ele fala, olha, cuidado, para os religiosos fariseus, e hoje é um círculo, irmão, as coisas se repetem, entendeu? É igual o que acontecia lá, se repete do Antigo Testamento para o Novo, e do Novo se repete hoje. Então, até o tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é o início das dores de parto, que Jesus fala, né? Do início das dores. O que acontece hoje? Acontece a mesma coisa. Quando Jesus estava falando dos fariseus lá, ele está falando também de hoje, do futuro, dos religiosos de hoje. Então, falava assim, que Jesus chamava os fariseus de hipócrita, de bonito por fora e podre por dentro. E que mais? Falava que os religiosos eram filhos do diabo, não era filho de Deus, porque falavam e não faziam, né? E botava fardo em cima das pessoas. Então os religiosos de hoje falam a mesma coisa. Ele acusa os outros, fala que é pecador, que é melhor que os outros, porque ele é santo, porque ele vai na igreja, porque ele dá o dízimo, porque ele faz isso, então ele se acha melhor. Então Jesus falou, quem se exalta será humilhado, quem se humilha diante dos pés do Senhor. O que é se humilhar? Se humilhar para Deus, não é para o homem, tá? Que nem vai lá confessar para o padre, para os seus pecados, não, confessa a Deus. Você tem um sumo sacerdote, que é Jesus, que intercede por você. Entendeu? Não que você não possa confessar por uma pessoa, se você quiser, achar conveniente, mas prioridade é confessar a Deus. Então, entra no seu quarto, tranca a porta e fala o seu secreto, que ele te ouve. Então, é a humildade, é o coração, é você reconhecer as suas misérias, você reconhecer que você é um pecador. E muitas pessoas têm dificuldade disso. Eu não sou miserável, mas a Bíblia fala que nós, antes de aceitar Jesus, éramos miserável pecador. O próprio publicano falou, tem misericórdia de mim, miserável pecador, Senhor. Paulo mesmo falou, miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero estou sempre fazendo. Isso ele falou dele no início, porque ele estava para o processo da transformação do Espírito Santo. Depois ele já não era mais miserável pecador, mas já era visto como apóstolo Paulo o santo. Porque Deus, depois que a gente aceita Jesus, a gente é visto por Deus como santo. Por nós, a gente é visto por nós mesmos como pecadores ainda, porque estamos no corpo de carne sujeito a falhar, contaminado, certo? O Espírito que habita em nós é santo, esse Espírito não melhora, irmão, porque ele já é perfeito. E a sua carne não tem como ser salva mais, porque ela já está toda contaminada. Deus vai te dar um novo corpo na ressurreição dos mortos.
entendeu? Quando você morrer, você vai em espírito. O espírito volta a Deus, ele te direciona lá para o Hades, que é a parte do Hades do paraíso, que o espírito está descansando lá, ele não está no céu, o espírito está lá no Hades. E o outro que não andou nos caminhos de Deus está no Hades, da parte onde tem a parábola do rico e do Lázaro, né? E sofrendo o espírito no Hades, sofrendo, na parte do sofrimento. Até que Jesus vai voltar para julgar o mundo e vai ressuscitar os vivos e os mortos, ressuscitar os vivos e os mortos, vai ressuscitar os mortos e vai ressuscitar os crentes e os descrentes. O crente para a salvação eterna, o descrente para a perdição e vergonha eterna. Entendeu? E os dois vão ter corpos de novo. Deus vai dar novos corpos. Só que o corpo e os dois corpos são indestrutíveis, não morre mais. Só que um corpo vai viver na eternidade com o corpo físico no lago do fogo do inferno. E o outro corpo vai para o céu e viver no novo céu e na nova terra. Entendeu? Que é o reino milenial de Cristo. Que se a gente vai viver entre o céu e a terra. Entendeu? A gente vai ser arrebatado, levar para o céu e depois a gente desce para dar a terra, uma nova terra. Restaurada onde habita a justiça, que Jesus falou. Entendeu? É isso. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao último vídeo. Meus imitadores, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara? Isso aqui, ó, o poder de Deus não consiste em palavra. Não quer dizer que não é para ler, não ler a Bíblia, irmão. Porque ele quer dizer assim, palavra de sabedoria humana, que sai da boca da sabedoria humana, dos incrédulos. Porque a palavra de Deus, ela não é só palavra. Por isso que ele quer falar, a palavra de Deus tem poder. Entendeu? Então ela não é só palavra, ela é espírito. Porque a palavra de Deus é próprio Cristo falando com nós, é a própria sabedoria. Entendeu? Então quando você lê a Bíblia, por isso que eu falo, se a pessoa fala isso, a palavra de Deus tem poder. As pessoas falam isso como um mantra, mas no fundo parece que ela não bota isso em prática. Porque se a pessoa botasse isso em prática, eu mesmo nunca, hoje eu boto, mas antes eu não botava. Eu falava, mas não botava, hoje eu boto. Porque a palavra de Deus tem realmente poder, do que? Até de você curar você, de curar na alma, curar no corpo. Hoje, você vê, não é que eu sou melhor que ninguém, gente. Às vezes eu falo isso e as pessoas distorcem. Dificilmente eu fico doente, dificilmente eu vou ao médico. Porque eu leio a Bíblia e eu acredito na palavra de Deus e põe em prática. Então ela é fruto da árvore da vida. Eu não estou falando que nunca eu vou ficar doente na vida. Eu já fiquei doente, mesmo depois de convertido. Mas não doente, grave assim, sabe? Com gripe normal, fraquinha, né? Nem coronavírus eu peguei na época da pandemia, né? Se eu peguei eu nem senti, nem me fez nada. Por quê? Porque a palavra de Deus me enche, ela é espírito de vida. Quem vai para ela, por isso que a gente convence a pessoa a se converter, entregar a vida para Jesus, não ter só salvação eterna, para não ir para o lago de fogo, mas também para ela ter uma vida aqui em abundância, que é isso que Jesus prometeu. Não é abundância financeira, é abundância de saúde, é abundância de sabedoria espiritual, é abundância de prosperidade na área, como eu falo, de comunhão com as pessoas de Deus. É isso que é a abundância que Cristo promete, é coisas espirituais. Aí as pessoas só pensam em dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter prosperidade financeira. Deus pode te dar também, se Ele quiser, que nem todos vão ser ricos, irmãos, entenda isso. Os apóstolos morreram e não foram ricos, ou a maioria deles. Alguns tinha, mas a maioria não era, entendeu? Deus tem propósito diferente para cada um. Se todo mundo fosse médico, advogado, engenheiro, político, aonde estaria os lixeiros? Não ia existir, então a cidade ia ficar imunda. Não existia polícia para defender o povo, não existia nada.
Entendeu? Cada um tem um propósito diferente. Um nasceu para ser lixeiro, o outro nasceu para ser médico. E a gente tem que se contentar. Se Deus quer que você seja lixeiro, você dá glória a Deus. Se Deus quer que você seja médico, dê glória a Deus. Cada um tem um propósito. Depois eu vou falar o sentido, fazer um vídeo do sentido de cada profissão no mundo espiritual, que as pessoas acham que não tem nada a ver. Tudo tem a ver. O espiritual se concretiza no mundo físico. Entendeu? Só que as pessoas que não têm conhecimento e discernimento espiritual falam que não tem nada a ver. Entendeu? Ou então ela tem conhecimento e discernimento, mas ela é nova convertida, então ela está no processo. Ela ainda não chegou nesse ponto desse conhecimento. Então ela vai te contrariar, vai falar, não tem nada a ver. Espírito de mansidão. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensombrecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha aí, ó, vou explicar isso aqui, ó. Gente, ninguém tem poder hoje para entregar ninguém a Satanás, tá? Nenhum líder de denominação, ninguém. Se alguém falar isso, é falso profeta. Isso aí foi uma determinação dada exclusivamente pelos apóstolos de Jesus Cristo. O que é apóstolo? Por que hoje em dia você tem que desconfiar quando alguém diz que é apóstolo? O que é um apóstolo? O apóstolo é o que vai após Cristo. É o que é escolhido para... o Cristo revelou os mistérios para ele fazer determinada coisa. Apóstolo... como que fala lá? É que fugiu da minha mente agora, irmão. Além de ser após Cristo, que anda após Cristo, tem um outro significado lá que eu esqueci agora. Se eu lembrar, eu falo. Aí, o que acontece? Paulo fala de falsos apóstolos, tá? Que não é apóstolo coisa nenhuma. Porque lá Deus deu a determinação para os apóstolos daquela época entregar a pessoas que fizessem pecado, dependendo do pecado, a Satanás. O que é entregar a Satanás? Não é entregar ela para perder a salvação. Que ele falou assim, ó. Presta atenção, ele falou, ó. Entregue esse tal a Satanás o corpo físico. Que seja destruído o corpo físico, para no dia do Senhor o espírito ser salvo. Ou seja, todavia ele ia ser salvo. Porque pode ser um cristão genuíno, mas se deixou levar pela fraqueza da carne. Cometeu. O que é o espírito ser destruído? Tem duas formas dele ser entregue a Satanás. Ou seja, ou você vai arcar com as consequências do seu ato e vai sofrer por causa daquilo que você fez, que é um pecado terrível. Você deitou com a madrasta, entendeu? Ou você vai ser morto. O seu corpo vai ser entregue a Satanás. Satanás vai ou alguma doença, alguma coisa que vai vir para essa pessoa que praticou tal ato, mas ele vai ser salvo. Certo? Agora, se ele não entregou a vida para Jesus, ele vai para a perdição. Mas no caso ali, parecia que ele era cristão sincero. Mas ele cometeu um ato, ele foi perdoado, mas ele vai arcar com a consequência. Ou a perda da vida, ou ele vai sofrer alguma consequência grave, que Satanás vai entrar, Deus vai permitir entrar, para destruir a vida dele. Por isso que eu falo, irmãos, para muita gente, cuidado com o pecado sexual. Eu sei que eu também já tive nesse pecado, tá? Isso dá muita consequência. Ou seja, ou traição de um cônjuge, ou você se deitar com várias pessoas. Porque você absorve a energia daquela pessoa. Você não sabe que energia que ela carrega. Aí, vamos supor, se ela frequenta centro banda, coisa de demônios, o que vai acontecer? Os demônios vão entrar na sua vida. Aí a sua vida vai virar de ponta cabeça, você não vai entender o porquê. É isso, entendeu? Ou então se ela é negativa, tudo que você tem de positivo e a pessoa é para baixo, tudo ela reclama, nunca vai dar certo nada. Eu oro, mas não dá certo. São pessoas negativas.
o que vai acontecer? Você se deitou com essa pessoa, a energia negativa vem para você. Aí você vai se sentir negativo, numa covarde, coisa que você nunca foi. Às vezes você era ousado, corajoso, positivo. Você começa a ser tudo ao contrário, porque a energia daquela pessoa veio para você. Aí arruína com a sua vida. E o pecado sexual, quando tem traição, ele também destrói não só você, a sua vida, mas os seus filhos, a sua esposa, acaba com o seu casamento, acaba com tudo. Sua vida é detonada, mas aí a escolha é de cada um. Se a pessoa não quiser se consertar, vai fazer o quê? Você não pode impor, você não pode obrigar, entendeu? Você pode dar conselho, você pode aconselhar, com a palavra de Deus principalmente, entendeu? Mas procura não cair nesse tipo de pecado e nem ficar saindo com um e com o outro, principalmente nós que somos cristãos, que vai ter consequência grave. Não é porque você é cristão que Deus vai poupar não, viu? Olha Davi, o que aconteceu na história de Davi. Por causa de não só de traição, mas ele roubar a mulher dos outros. Entendeu? Pô, preste atenção, irmãos. É perigoso esse pecado aí, tá? Eu sei porque eu tive consequência disso, porque eu caí já nesse pecado depois de me converter. Não de traição, nunca eu traí uma coisa de minha. Fiquei 16 anos com a minha ex, nunca traí ela. Quase traí uma vez que a gente tava mal pra caramba na relação. Eu não falo o nome da pessoa aqui, mas eu falo o que eu vivi, tá? Pra ajudar vocês. Não caí nisso, tá? Então, o que acontece? Eu quase traí, mas não traí, não cheguei a trair. Eu nunca traí ninguém que teve comigo, nenhuma mulher. Só que eu me envolvi com pessoas, por exemplo, que tinha baixa autoestima, negatividade, entendeu? E que mexia com outras crenças, dizia que tinha fé em Deus, mas mexia com outros tipos de crença. Então aquilo passou para mim. E eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a ficar negativo, eu comecei a ficar covarde, eu comecei a ficar desanimado, entendeu? Porque aquela energia passou para mim. E aí eu clamei a Deus, me arrependi do meu pecado. E aí, como eu tive relação íntima com a pessoa, o que acontece? Não é a pessoa que é culpada às vezes a pessoa nem sabe que ela tem essa negatividade, ela nem percebe, porque o inimigo cega. Como ele me cegou para mim, às vezes eu pensava que era coisa de Deus e não era. Com o inimigo eu falei, se eu segurei anjo de luz, e até, fala em Apocalipse, se pudesse ser, enganaria até os escolhidos, e engana mesmo, se a gente não vigiar. E eu não estava vigiando no momento, irmãos, caí nessa armadilha do diabo, mas eu fiz igual Davi, me contri lá nos pés do Senhor, fui contrito, pedi perdão, pedi para Deus me restaurar, pedi para Deus voltar com a minha unção, que eu perdi a minha unção. Unção é escolhido, mas quando eu falo de unção, é de poder de Deus agindo em nós, entendeu? Aí eu perdi o poder de Deus agir em mim, parei de orar, parei de ler a Bíblia. Irmão, eu fiquei mal, irmãos. Agora Deus me restaurou de novo, eu tô com toda a força, com toda a ousadia de novo, com toda a coragem. Por isso que eu falo, o diabo pensou que ia me derrotar, mas ele se deu mal. Deus transformou todo o mal que aconteceu na minha vida em bem, entendeu? Eu fiquei abatido, mas eu não desisti, eu fui resiliente, eu me levantei, eu pedi força a Deus. Falei, Senhor, eu não posso sozinho, eu estou caído, me levante, Senhor, me perdoe pelo meu pecado, me lave com o seu sangue, Senhor Jesus. Eu fiz assim, irmãos, é assim que se faz. E falei, me restaure, eu não quero pecar mais contra o Senhor, eu pequei tentando acertar. Eu não fui intencionalmente para errar, eu fui porque eu achei que era o certo. Eu queria tanto uma coisa que acabei errando. Então eu dou esse conselho, irmãos, cuidado com o pecado sexual. Vigie para vocês não caírem nisso aí. Isso aí é grave, viu? E para restaurar depois, no meu caso, graças a Deus, não demorou muito não. Mas eu arquei com as minhas consequências, viu? Você arca com a consequência. Porque no meu caso não foi grave, porque eu não traí ninguém. Mas eu me envolvi com uma pessoa que não era cristã, achando que era, e que não andava no caminho do Senhor. Ela fala, mas falar não quer dizer nada. Você tem que provar que você é de Deus na prática, com as atitudes. E não era o que acontecia ali. Não que eu esteja julgando a pessoa, nada. Eu oro até pela pessoa, desejo o bem dela, não tenho raiva de ninguém. Foi coisa que teve que acontecer, irmão. Eu tive que passar por isso. Deus permitiu, mas ele transformou o mal em bem. Assim como ele fez na vida de outros servos dele, do decorrer das escrituras. Então, eu passei por esse processo. Por isso que eu falo pra você, que avisa amigo que isso daí causa muito danos. Graças a Deus que eu não traí, então, e nem me envolvi com muitas mulheres assim, ficar cada um dia com uma, cada semana com uma, entendeu? Graças a Deus por isso. Se eu tivesse feito isso, a minha consequência era muito maior,
E aí, para Deus me restaurar, podia até restaurar, igual fez com o Davi, mas ia demorar, o processo ia ser longo, viu? E eu ia passar por muitos miúdos, viu? Vamos lá. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi Cristo sacrificado por nós. Tá vendo? Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aí, sinceridade de Já por coração. carta vos tenho Adorar o Pai, escrito que Espírito e não vos verdade. associeis com os fornicadores. Fornicadores. O Ainda que é que não fornicador? inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Mas aquele que se diz irmão. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Olha. Com tal, nem ainda com mais. Não é ainda com mais, Por quê? Porque ele se diz irmão, ele não é irmão, falso cristão. Tá vendo o que eu falo? Se diz irmão, mas é roubador. Se fosse irmão, não era roubador, não era idólatra, não era fornicador, certo? É isso que eu falo. As pessoas falam de Deus, fala que é de Deus e ela pratica tudo isso que eu acabei de te falar para vocês isso aqui. Então não é irmão, é falso cristão, falso profeta ou falso cristão. Se for um líder, é falso profeta, se não, é falso cristão, entendeu? O que é fornicação? Você viver com sexo descompromissado. Ou então traição, ou então você ter vários relacionamentos com mulher, igual lascívia. Lascívia é o desejo, né? É o libido. É igual luxúria. O que é luxúria? Luxúria é você ter o sentimento de atração por vários homens ou por várias mulheres. Quando eu falo de relação nesse sentido de traição, eu falo de homem e de mulher, tá, irmãos? Tô falando só referente a mulheres, não. Para daqui a pouco as mulheres virem me malhar aqui. E até os homens. Eu tô falando de ambos os lados. Até de mim mesmo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse pecado aí. Então, vocês viram, né? Que ele falou, né? Então, se dizendo-se irmãos. Então a gente tem que vigiar para não cair nesse tipo de pecado, viu? Então vamos lá. E que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Aí, tá vendo? De julgar, Aí, ainda há pouco aqui que eu falei. Que, então a palavra está dizendo que fala para não julgar, né? E agora tá falando para julgar. Tá vendo como é bom ter discernimento? Porque você tem que entender o contexto. Quando ele fala para não julgar o quê? Não julgar para salvação ou para outra coisa? Aí aqui ele está falando para julgar as obras, Então temos que julgar as obras dos outros para saber se a pessoa é de Deus, se não é. Olha, mas Deus julga aos que estão de fora. E nós julgamos os que estão de dentro, ou seja, os nossos irmãos. Nós temos que julgar se o irmão é irmão mesmo. Se ele for irmão e estiver falhando, você chama a atenção do irmão, que é a repreensão, que é o que muitos não aceitam, né? Deus usa o irmão para repreender o outro. Eu já fui repreendido por irmãos e aceitei, porque eu estava errado, entendeu? Aí você vê na reunião do santo, tem algum irmão em pecado. Aí você vai pro irmão, com mansidão. Irmão, vem aqui, por favor. Tô sabendo que está acontecendo isso na sua vida, eu não quero me intrometer na sua vida, não tenho esse direito, mas você está na reunião aqui dos santos. Você tem que confessar o seu pecado a Deus. Você tem que largar do seu pecado. Porque senão a gente vai te afastar da comunhão, da reunião dos santos. Entendeu? É isso. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este ímpio. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aí, santos hão de julgar o mundo. Deve ser julgado por vamos vós, julgar até os anjos malignos. Indignos de julgar as coisas Olha que humanas? glória, que bênção. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Aí, irmão, por que ficam falando, não julgueis para não ser julgado, não julgar os erros dos outros? Quando você julga os erros, não é para você julgar, se condenar a pessoa.
Ah, você vai pro inferno. É pra você, com mansidão, alertar a pessoa. Ó, irmão, irmã, você tá pecando aqui, se conserte com Deus. Agora, se o irmão ou a irmã se revoltar e não quiser a repreensão do Senhor, deixa ela lá. Você ora por ela ou por ele, e ela que se entenda com o Senhor. O Senhor vai visitar a pessoa, vai chamar a atenção de alguma forma, ou vai dar a paga para ela, até ela entender, certo? Então é isso, irmãos. Mas as coisas pertencentes a esta vida... Ah, e aqui, ó, nós vamos julgar os anjos. No corpo glorioso, quando Jesus nos ressuscitar, nós vamos julgar o mundo, ou os incrédulos, e vamos julgar os anjos. Olha que bênção, irmão, que glória. Os anjos caídos, é lógico, né? Olha que confiança do Senhor. Olha que quem vai ser o maior julgador é a palavra, é o Senhor, né? Mas nós vamos estar no tribunal de Cristo. Nós também vamos ser cobrados dos nossos atos aqui, mas nós vamos receber galardão. Nós já estamos salvos, mas aí Deus vai prestar conta dos nossos atos errados e certo que fizemos aqui. Vamos ganhar galardão, que é prêmio, recompensa, né? Mas depois nós vamos julgar os incrédulos e julgar os anjos, porque nós vamos ser como um júri, sabe? O juiz está lá, que é Deus, é o tribunal de Cristo, e nós somos os júris, dá o veredito quem dá é Deus, mas nós vamos dar o voto, sabe? Que nem um júri no tribunal, não tem o tribunal normal, aí o júri volta lá, ó, culpado, inocente, culpado, entendeu? Olha só que maravilha, cara. Negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, pois demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que ele quer dizer aqui, ó? Porque em vez de você ir a juízo no tribunal contra outro irmão, você tem que reunir o irmão, conversar com ele e se acertar. Porque são irmãos em Cristo. Não tem que um irmão levar o outro ao tribunal. Ele não está falando, quando você vai, vamos supor, você é um trabalhador, a empresa não te paga, aí você tem o direito de entrar na justiça. Aí a empresa que não te paga, ela não é de Deus, às vezes é incrédula, certo? Ele está falando ali de um irmão contra um irmão, entendeu? E aí ele está falando, ó, se porventura, em vez de você ir ao tribunal do irmão contra o irmão, ou se reúna com ele e se entenda para resolver a situação, ou sofra o dano você, por amor ao irmão, e ore por ele, para ele se arrepender do dano que ele te causou, e joga na mão de Deus. Aí Deus vai dar a paga para ele se ele não se arrepender. É isso que está falando ali. E não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha lá, não hão de herdar. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, afeminado, sou eu que falo, né? Nem os ladrões, tô julgando as pessoas. Nem os avarentos, é a palavra que tá falando, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Aí, deixa eu orientar vocês. O que ele está falando? Em muitos vós tem sido isso. Mas o que ele está falando ali? Ele está falando da pessoa que não se arrependeu, tá? Vamos supor que um cristão verdadeiro aceitou Jesus de todo o coração, mas ele caiu em adultério, escorregou, foi fraco. Ele não faz isso direto, mas uma vez ele escorregou. Ele vai ser salvo, irmãos, porque ele não vive adultério. Ou ela, né? Eles não vivem adultério, só que eles vão sofrer consequência, igual Davi, entendeu? Agora, aqui ele está falando daquele que não aceitou Jesus. O idólatra, que não aceitou Jesus. O beberrão. O que é um beberrão? Deus não proíbe ninguém de beber, ele proíbe de se embriagar. Beberrão é que se embriaga, certo? Se você tem dificuldade com o vício da bebida, então não beba, faça igual Tomé. Tomé no casamento de Caná da Galileia, o que acontece? Teve o casamento lá e os outros discípulos beberam vinho e Tomé não bebeu. Por quê? Porque se ele tomar o primeiro, ele vai e se bebeda. Então ele não bebeu, ele preferiu não beber.
Entendeu? E é assim que Jesus ensina. Se você tem algum vício, não vai para onde o vício está. Porque se você começar com o primeiro, você vai para o segundo, terceiro e vai. Entendeu? Agora, se você consegue se controlar, você pode beber. Jesus bebeu vinho. Entendeu? E não foi suco de uva, não. Jesus transformou a água em vinho. Tá? Não foi suco de uva, não. É que nem os pastores inventam aí. Fraudulento e mentiroso. É que eles têm medo da pessoa se embriagar. Mas aí a consciência de cada pessoa. A pessoa leu a Bíblia, falou, ó, não se embriague. Ela vai lá se embriague sendo cristã porque quer, certo? Aí ela vai dar conta a Deus. Então, aqui estava falando disso, ó. Os idólatras que não aceitou Jesus. Não está falando quando você comete um pecado com deslize, uma vez ou outra. Está falando idólatra que é recorrente. Beberrão que é recorrente e não aceitou Jesus, os adúlteros que não aceitou Jesus, porque lá em João, Jesus fala para os religiosos, olha, cuidado que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino do céu primeiro que vós, religiosos, entendeu? Por quê? Porque eles estão se arrependendo. Jesus pegou, quando levaram a mulher e pegou em adultério, lá no Evangelhos, né? E os fariseus levaram ela para ser apedrejada, porque era tempo da lei, Mateus era a lei, né? E Jesus veio para cumprir a lei, então tinha que apedrejar a mulher. Aí falou, o que você acha? Ela cometeu um adultério, o que fazemos com ela? Ele falou assim, atira a primeira pedra que não tem pecado. E aí ninguém atirou, porque todo mundo tinha pecado, né? Olharam para si e viram que tinha pecado. Aí ele falou, mulher, vá e não peques mais. Ele não condenou ela, ele falou, ninguém te condenou, mulher? Aí ela falou, não, senhor, e tão pouco eu te condeno, mas vá e não peques mais. Isso eu estou enfatizando aqui, ó, bem claro, porque aí a pessoa vem com essa, não julgueis para não ser julgado, quer dizer, como se fosse assim, ó, Jesus morreu na cruz, pagou o meu pecado, como se dissesse assim, eu posso pecar à vontade que eu estou salvo. Não é nada disso não, irmãos, isso aí é distorção e malandragem da palavra. Vá e não peques mais. Mas ela podia ainda vir a cair em outro pecado que não fosse adultério? Podia. Mas se Jesus sabia que ela podia pecar de novo, por que ele falou vai e não peques mais? Aí eu respondo, porque nesse pecado, por exemplo, ela não podia pecar mais. Não que ela não podia, ela não podia viver em pecado. O que é viver em pecado? Você fala que aceitou Jesus e continua praticando direto o pecado, continua, então você não se converteu, entendeu? É isso que ele está falando. Em João, nas cartas de João fala bem claro, os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, na prática, eles pecam. Quem disser que não tem pecado é mentiroso, entendeu? E a verdade não está nele. Então, a gente mesmo sendo cristão, nós pecamos em algum momento, mas a gente não vive na prática. Agora os incrédulos vivem na prática, e eles falam que são de Deus, não são de Deus, porque ele vive na prática, entendeu? Cheio de fruto do pecado. Por isso que a gente tem que provar os espíritos para ver se é de Deus, entendeu, irmãos? Que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, esses que aceitaram Jesus, justificados em nome do Senhor Jesus, tá vendo? E pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Para o cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É isso. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, aprenda uma coisa, irmãos. Já ouviu o feminismo falar assim? Ou o empoderamento feminino falar assim, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. O que acontece com isso? Aí fala que é de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, quem é dono do seu corpo é Cristo. Porque ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele te comprou, ele pagou o preço por você, com a própria vida. Então você passa a ser de Deus. Então por isso que a gente ora assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, assim na terra como é feita nos céus. Entendeu? Então quando você ora o Pai Nosso, não é simplesmente uma oração vazia, ou um mantra repetitivo. Você tem que parar e pensar no que você está orando. Pai Nosso que estás no céu, para você saber que o seu Pai está no céu, certo?
santificado seja o seu nome, para você saber que Deus é santo, santo e santo. Então a gente tem que, não pode misturar santo com profano. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu, não a minha, a sua, a de Deus. Então Jesus te comprou a preço de sangue, então você não é mais seu, você é dele. Então por isso que muitos não querem se pegar a Jesus, e aí fica falando que é de Deus. Para de ser hipócrita, que nem, não estou falando vocês aí, tá, irmãos? Da pessoa que faz isso é hipocrisia, é você igual os fariseus religiosos, que Jesus chamou de hipócrita, raça de víboras, enganadores, filhos do diabo. Entendeu? É o próprio Jesus que falou isso, o próprio Deus. Aí a gente fala essas coisas, você tá me julgando. Não tem nada a ver, irmãos. Ninguém tá julgando ninguém aqui. A gente tá sendo sincero, olhando para dentro de nós mesmos, até eu dentro de mim, para me examinar, para ver se eu sou de Deus ou não. Não é só examinar o outro. Você pode provar os espíritos do outro para ver se ele provém de Deus? Pode, a palavra manda isso. Mas Paulo fala aqui também, ó. É que eu não vou deixar Coríntios todo, né? Fala aqui, examine a voz mesmo, para saber se provém de Deus, vocês são de Deus. Entendeu? Eu queria falar um outro assunto aqui, Coríntios, mas não vai dar nesse vídeo, tá, irmãos? Que eu queria falar também do que é submissão. Eu já falei em outros vídeos, porque Paulo fala que a mulher seja submissa ao homem e que fala de casamento também, né? Como que é o casamento cristão, como tem que ser. Mas submissão não é o homem mandar em mulher, tá? É a mulher correr lado a lado e o homem como cabeça. Como Cristo Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Certo? Isso é lei de hierarquia divina. Não é questão de machismo, que o homem fala... Não, quando o homem fala assim, ó, submissão, que a mulher tem que fazer tudo que o homem quer, aí é machismo. Porque aí o homem está distorcendo a palavra de Deus para querer mandar na mulher. Não é isso. Submissão é que a mulher entende que o homem é o provedor da casa. Não que ela não possa trabalhar para auxiliar. Que o homem é que tem... decide mais as coisas. Não que ela não possa aconselhar o homem, porque tem mulheres, irmãos... ou irmãs, que são muito mais inteligentes que muitos homens. E elas que dá ideia para os homens. Porque outro dia eu vou fazer um vídeo de relacionamento de novo, de mulheres, tá, irmãos? Porque eu achei muito conveniente. Porque tem mulheres que, assim, eu ia dizer que tem mulher que se ela quiser, ela derruba um homem. E se ela quiser, ela levanta o homem, tá? Por quê? Porque o homem, a maioria do homem, não estou generalizando, tá? Eu sou assim. Quando eu estou sozinho, irmãos e irmãs, o que eu faço? Eu não tenho muita ambição, porque eu me contento com o que eu tenho. E assim, isso é bom pelo lado e ruim pelo outro. Eu tenho ambição, sim, mas a minha ambição é de coisas pequenas. Eu não quero coisa grandiosa, porque coisa grandiosa dá muito trabalho. E eu não quero me estressar, eu quero ter paz. Então eu não tenho muita ambição. Mas quando eu tenho uma filha, um filho ou uma mulher, eu luto pelaquela mulher. Entendeu? Aí me dá mais ânimo de eu lutar e crescer junto com ela. E fazer ela crescer e ela crescer comigo. Mas as mulheres querem homem pronto. Entendeu? Aí a mulher que quer homem pronto são mulheres preguiçosas. Entendeu? Que não quer batalhar, correr junto com ele, construir junto com ele. Que é o cara pronto. Eu vou fazer um vídeo de uma mulher mesmo falando isso daí. Tá? E eu citei só isso aqui para dar entendimento disso daí. Então, submissão não quer dizer que o homem manda na mulher. É que a cabeça é o homem. Isso é regra de Deus. Quem quebrou foi Satanás que colocou isso no feminismo, na mulherada. Porque a mulher quer se vingar do homem. Não é todas, não estou generalizando, tá? Porque o homem fez ela sofrer lá. Porque na cabeça do ser humano, Satanás coloca assim, tanto na cabeça de homem como de mulher, que todos os homens são iguais e todas as mulheres são iguais. Mas não é verdade isso. Não é porque você sofreu com o homem que o outro vai fazer a mesma coisa com você. Aí as mulheres tá competindo com o homem hoje. Em vez de correr lado a lado, um apoiar o outro, seja na relação de amizade, na relação profissional de trabalho ou na relação íntima, pessoal de um cônjuge. É correr lado a lado, é um apoiar o outro. Não, mas hoje virou tudo competição. Eu sou melhor que você, eu é que mando, eu é que não sei o quê, é eu. Cara, para com isso. Não existe nem machismo, nem feminismo. Isso daí foi, perdão, irmãos, ideologia plantada pelo diabo, pelos governantes conduzidos pelo diabo, pela mídia sem vergonha, pilantra, que eu falo mesmo, certo? O meu canal não é monetizado. Então, que cria isso na mente das pessoas. E as pessoas não estudam a Bíblia, cai como um patinho nisso daí. Tanto mulher, e as mulheres que fazem isso são mulheres que têm inteligência.
são mulheres inteligentes, mas com a sabedoria do mundo. Porque se tivesse a sabedoria espiritual, elas não iam pensar assim. Elas iam perceber logo que isso é ideologia mundana que põe na mente dela. E eu falo dos homens também, que os homens também têm muitas ideologias mundanas, certo? Vai para a Bíblia que isso tudo é quebrado, irmãos e irmãs. Isso tudo é quebrado na sua mente é renovada. Você vai correr lado a lado com o seu companheiro, você não vai desafiar ele, não vai competir com ele, não vai nada. Esse é o fracasso do casamento hoje em dia, tá bom? Então é isso, irmãos, fico por aqui, tá? Deus abençoe a todos vocês. Esse foi o vídeo 1 Coríntios, vou fazer 2 Coríntios, mas não hoje eu vou fazer de outros vídeos, outras gravações, tá bom? Deus abençoe a todos, deixa o like, compartilhe o vídeo, tá? Para dar conhecimento. Se inscreva quem não é inscrito e badalhe o sininho de todos para receber a notificação. E bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz de Cristo, até o próximo vídeo.